não exagere nos pirulitos. Sim, eu entendo que são deliciosos, mas eles podem fazer mal à saúde, em especial se forem anômalos. Os doces SCP-819, encontrados em uma ala pediátrica, possuem essas qualidades. Que tipo de hospital é esse onde crianças estão se apanturrando com doces anômalos? Os profissionais de saúde estão loucos? Esses pensamentos inicialmente me ocorreram também quando eu comecei a estudar sobre o objeto. Mas na realidade, os profissionais não têm nada a ver com isso. Os pirulitos provavelmente chegaram ao hospital com os pacientes. As crianças que foram trazidas para esta clínica tiveram perda de visão, síncope espontânea e dor intensa no nariz. Não havia razões objetivas para tais sintomas nessas vítimas, exceto que todas tinham comido os mesmos doces. Agentes que chegaram ao local descobriram que certos fluidos corporais desaparecem completamente como resultado do consumo desses doces. Ficou claro para todos que seria melhor para as pessoas não iniciadas esquecerem o que aconteceu. Portanto, as crianças afetadas, seus familiares e também funcionários do hospital foram tratados com amnésticos. Agentes da fundação levaram os pirulitos consigo e os colocaram sob contenção. A grande caixa de doces foi então designada como SCP-819. No entanto, apenas um pacote da caixa era anômalo. Os pirulitos paranormais vêm em 6 sabores e cores diferentes. Cada um deles tem um impacto diferente no corpo humano também. Para distinguir um doce do outro por propriedades, cada um deles foi marcado com as primeiras 6 letras do alfabeto. Cada doce tem sua embalagem e cada um deles tem seu palito para facilitar o usuário. Em termos de composição química, bem como propriedades físicas, o objeto não é diferente do mesmo produto não anômalo do mesmo fabricante. Até o gosto é o mesmo. Assim como qualquer outro pirulito, o SCP-819 pode ser esmagado, quebrado e destruído. Mas até os pequenos pedaços do incomum doce possuem propriedades anômalas. O doce anômalo pertence à classe segura de objetos. Isso imediatamente levantou algumas questões para mim, já que ocasionar hemorragia de um jeito ou de outro não é seguro para a vida e a saúde. No entanto, todos os efeitos anômalos só duram até que a vítima pare de chupar seu pirulito. Uma vez concluído esse processo, o corpo, na maioria dos casos, volta gradualmente ao normal. É certo que, durante esse curto período de tempo, podem ocorrer alterações fisiológicas irreversíveis, incluindo algumas fatais. Para entender melhor isso, vamos dar uma olhada mais de perto em todas as cores, nos sabores dos doces e nas consequências de comê-los. Os efeitos dos doces anômalos foram determinados pela Fundação através de experimentos com o pessoal da classe D. No primeiro teste, os pesquisadores decidiram comparar os sabores dos doces anômalos com os dos originais não anômalos. D6338 foi escolhido como vítima. Ele recebeu 2 pirulitos de cada sabor. De cada par, um era SCP-819 e o outro não. O sujeito de teste não sentiu diferença, o que significa que o risco de confundir a anomalia com doces comuns é bastante alto. O funcionário D634 foi selecionado para testes com o SCP-819-A de cor vermelha. Já nos primeiros minutos da dissolução do doce, o coração do sujeito começou a bater um pouco mais rápido. 5 minutos depois, seu coração começou a saltar do peito e seu rosto ficou pálido. O sujeito então começou a perder o senso de consciência espacial, mas a seguinte tarefa lhe foi dada. Sob nenhuma circunstância ele deveria parar de chupar o pirulito. Nos minutos seguintes, a pressão sanguínea caiu. Depois de mais 10 minutos, ele sofreu choque hipovolêmico devido à grande perda de sangue. A consciência do sujeito ficou comprometida por causa da incessante queda da pressão arterial. Depois de mais 3 minutos, o sujeito caiu inconsciente no chão. Neste estado, era impossível continuar consumindo o pirulito, por isso ele foi retirado. Sobrou apenas 1/3 do doce. 60 segundos depois de desmaiar, o pobre morreu e seria totalmente esquecido. Uma autópsia foi realizada para determinar a causa da morte. Como esperado, havia muito pouco sangue no corpo, cerca de 50% da quantidade normal, o que levou à insuficiência vascular. D9078 teve mais sorte, pois experimentou um SCP-819-B com sabor de laranja. Isso foi implementado mesmo sabendo que ele não gostava de laranja. Mas tenho certeza que depois do início dos primeiros sintomas, ele teria preferido comer 1 quilo de laranjas reais em vez de um pirulito anômalo. Após 5 minutos, o sujeito desenvolveu azia. No entanto, durante a meia hora seguinte, quase nada aconteceu, exceto uma leve dor no estômago. O sujeito chupou o pirulito inteiro, depois foi descansar. Ele ficou sob observação nas 36 horas seguintes. O sujeito ficou com uma dor de estômago constante após comer o doce, e vários distúrbios digestivos foram observados. Quando o volume de suco gástrico foi restaurado, o sujeito se recuperou. Porém, o cara acabou ficando com várias úlceras. Funcionário D9948 recebeu um SCP-819-C, amarelo de limão.
Talvez esta cobaia tenha sido a mais sortuda de todas. Ao longo de 15 minutos, durante o experimento, ele só sentiu que a necessidade de ir ao banheiro era muito menor. Mesmo tendo bebido uma quantidade considerável de água várias vezes, a pedido dos pesquisadores, a necessidade de urinar só diminuía. Depois do experimento, um exame mostrou que sua bexiga estava vazia. O SCP-819-D, verde, com sabor de limão, foi para o D1151. No início tudo correu bem. Os seios nasais do sujeito se abriram e ele prazerosamente respirou ar fresco. Então, após 3 minutos, esse conforto foi substituído por uma sensação crescente de secura em suas vias aéreas e uma leve dor no nariz. A dor começou a penetrar ainda mais nos seios e a envolver a garganta. A cada segundo, sua respiração tornava-se cada vez mais dificultada e engolir também ficou difícil. O pobre coitado passou cerca de 5 dias em tal estado. Havia menos umidade em seu esôfago e trato respiratório do que haveria em um deserto. Por essa razão, levou algum tempo para o sujeito se recuperar de seu padecimento. O SCP-819-E, azul, com sabor de amora, foi experimentado pelo D8381 e depois de 15 segundos ele começou a reclamar de visão embaçada. Mais 60 segundos e o sujeito ficou completamente cego. Seu humor aquoso gradualmente evaporou e a massa do globo ocular diminuiu rapidamente também. 4 minutos depois, os olhos pareciam passas enrugadas, sem uma única gota de umidade. Ao contrário dos outros casos, o fluido ocular não foi recuperado, então o sujeito teve que ser eliminado. O último experimento foi feito com o D2941, que não teve a sorte de experimentar os efeitos do sabor de uva roxa do SCP-819-F. Após apenas 20 segundos, o sujeito foi acometido por uma forte dor de cabeça. Tonturas e visão dupla também foram registradas. Quando o pobre coitado se inclinou para trás, ele se sentiu melhor, mas ele foi forçado a sentar-se direito e continuar chupando o doce. O cara perdeu a consciência em apenas 3 minutos. Meio minuto depois, o pobre coitado morreu, sem nem ter terminado seu docinho. A autópsia, como esperado, mostrou uma falta significativa de fluido cefalorraquidiano. De todos os experimentos, eles concluíram que apenas os doces vermelhos e roxos são fatais. Segundo a lei de conservação de energia, sabemos que nada realmente desaparece sem deixar rastros. Se em um lugar a quantidade de uma substância diminui, em outro ela aumenta. Há evidências de que todos os fluidos são transferidos para os corpos de outras pessoas, potencialmente terminando nos lugares mais imprevisíveis. Por isso foram desenvolvidos protocolos para cada pirulito com relação às pessoas que apresentam sintomas e que vão procurar instituições médicas ao redor do mundo. As pessoas para as quais o sangue é transferido sentiriam picos acentuados de pressão sanguínea e sofreriam de aneurismas. Vasos se rompem e o volume sanguíneo aumenta naturalmente. Aqueles que recebem ácido estomacal por causa do SCP-819-B laranja também têm prejuízos. Tal indivíduo experimenta azia severa e regurgitação grave de bile. De modo geral, digamos que não é nada prazeroso. A ingestão de SCP-819-C com sabor de limão amarelo é indolor para quem o consome, mas para aqueles em cujo corpo a urina é transferida, o quadro é de muita dor. Isso muitas vezes faz com que a bexiga se estique e às vezes até a leve à ruptura. Surge uma quantidade anormalmente grande de urina na bexiga e torna-se bastante difícil esvaziá-la nesses casos. Os SCP-819-D, com sabor de limão verde, transferem todo o muco do corpo para o interior de um indivíduo aleatório. O catarro literalmente entope as vias aéreas da vítima. Há uma profusa descarga de nariz para nariz sem interrupção. As pessoas literalmente vomitam catarro. Os SCP-819-E azuis, com sabor de amora, transferem humor aquoso aos olhos de um indivíduo desavisado. Esta vítima sofre inchaço dos globos oculares e tecido do cristalino, que ocasionalmente se rompe. Muitas vezes os globos oculares saem de suas órbitas. Os SCP-819-F roxos matam seus consumidores. Nas pessoas cujas cabeças e medulas espinhais recebem o fluido cefalorraquidiano, a mente é afetada. Certamente, essas pessoas muitas vezes vão experimentar edema cerebral. Frequentemente ficam com visão dobrada e sua fala, percepção e consciência como um todo ficam desorientadas. E o tempo todo sua cabeça dói terrivelmente. Mas o mais terrível é o que acontece quando outras anomalias que captam os fluidos biológicos e saem da zona de contenção. Alguém até pensou em testar doces vermelhos com o SCP-466. Isso foi antes de este objeto ser reconsiderado como uma formação amorfa isolada. Anteriormente, este objeto era considerado duplo, consistindo de um hospedeiro e um patógeno, que torna os vasos sanguíneos do hospedeiro ativamente móveis, agressivos e predatórios. A equipe da Fundação forneceu um pirulito vermelho ao hospedeiro, anteriormente designado como SCP-466-2.
seu sangue e vasos anômalos começaram a desaparecer. Como resultado, isso fez os vasos sanguíneos móveis do SCP-466-1 aparecerem em massa em um outro lugar, cujo nome é confidencial. Uma chamada urgente por uma força-tarefa móvel teve que ser feita para controlar as consequências. Todavia, comparar os resultados deste experimento com outros levou a certas conclusões, uma vez que a capacidade dos pirulitos de transferir líquidos para outros corpos foi confirmada por este experimento em particular. No entanto, ainda estou interessado em uma pergunta específica. Existe alguma lógica por trás da seleção de vítimas para as quais os fluidos são transferidos? Considerando que os vasos sanguíneos móveis mais tarde apareceram todos no mesmo lugar, a resposta deve ser sim. Mas qual é o critério? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.